A floresta amazônica ela tem um papel muito importante no ciclo da água, porque os seres vivos, de modo geral, eles transpiram. Nós, como animais, transpiramos e as plantas também transpiram. E o processo de transpiração, que é um processo biológico, que é controlado principalmente pelo estômato em nível foliar, ele é um processo que contribui muito para o ciclo hidrológico, tanto em escala local, por exemplo, de bacia amazônica, como em escala global. Mais ou menos, os estudos mostram que 50% da umidade vem da evaporação do Oceano Atlântico. Então essa evaporação gera um gradiente de umidade, essa umidade ela adentra no continente e aí ela se mistura com esse processo de transpiração da floresta. Então a floresta, por ter esse mecanismo ativo de transpiração, ela tem uma contribuição muito grande para o ciclo hidrológico, tanto em escala local como em escala global. Evapotranspiração, pela palavra, é evaporação mais transpiração. Ou seja, no balanço hídrico é a contabilização desses dois mecanismos. A evaporação é um processo físico, por exemplo, a evaporação de lagos, rios, do mar, e a transpiração é um processo biológico. O processo de transpiração é um pouco mais complexo de ser medido em relação ao processo de evaporação, porque a gente precisa estimar isso na planta, então a gente precisa fazer essas medidas, por isso que a grua é importante, que a gente precisa fazer essas medidas de condutância estomática, as medidas de fluxo de seiva, por exemplo, inserindo sensores no tronco das árvores para entender como é que é a dinâmica do fluxo de seiva, do sap flow chamado, para entender melhor quanto que uma árvore ela transpira por dia. Xilema ativo é a área da planta, do lenho, que a planta dedica para a condução de água. Geralmente o xilema ativo está mais na parte externa, periférica do caule, então uma forma de medir é você seguir o caminho da água. Quando a gente olha para uma árvore, uma coisa que chama bastante atenção é o fuste da árvore, o tronco. E quando você olha por uma visão de manejo florestal, tecnologia da madeira, a gente pensa em produtos que podem ser extraídos desse tronco. Mas quando a gente olha para a árvore como ser vivo, a gente acaba vendo que essa parte da planta tem uma função. E no caso do tronco são duas principais. A primeira é a sustentação da copa e a segunda é a condução de água. E essa parte de função de condução de água, geralmente ela é restrita à parte mais periférica do caule, que são células mais novas, células com atividade biológica, e essa parte a gente chama de xilema ativo. E ele é importante você medir, primeiro, porque ele dá uma variável biológica, saber o quanto a planta dedica à condução de água, e também porque com esse dado a gente consegue estimar a área que ela se dedica a essa condução para ter um dado que é o dado de fluxo de seiva, o fluxo de água dentro dela. Então a forma mais segura e precisa é você marcar o caminho da água dentro da planta. E o método que nós usamos aqui é por método de corante, que você pode injetar o corante na planta, esperar 2 horas, que é o tempo que a planta leva para levar esse corante, vai estar diluído na água, e você tira uma parte em cima, 2 centímetros acima, você tira uma amostra de madeira e você mede a amostra corada e você vai ter o raio de xilema ativo. E com esse raio você consegue calcular a área. E essa variável é importante, tanto por dar um indicador biológico da planta, por saber a proporção de tronco que ela utiliza para a condução, como para você ter uma ideia da área que ela utiliza. E com essa área você pode multiplicar pela velocidade de seiva e você vai ter o fluxo de água dentro da planta. O principal gás de efeito estufa natural do planeta Terra é o vapor de água. A gente fala muito do dióxido de carbono e do CO2, mas naturalmente é o vapor de água. Quando a gente olha para a floresta e começa a ver esses elementos, o elemento mais abundante na floresta também é a água. O fluxo de seiva de uma árvore ela pode ser medido com sensores de fluxo de seiva, que nós inserimos na área do xilema ativo da árvore e a gente consegue monitorar essa velocidade de seiva. Então, velocidade de seiva com a área do xilema ativo, nós conseguimos calcular o fluxo de água, necessariamente o quanto que uma árvore utiliza de água por dia. O que a gente tem achado aqui são árvores que usam de 10 a 190 litros de água por dia em média. Então, se a gente pega 1 hectare de floresta de 100 metros por 100 metros, nós estamos jogando na atmosfera por dia mais ou menos entre 23 mil litros de água a 26 mil litros de água. E isso numa área de 100 metros por 100 metros. Então, quando você imagina toda a área da Amazônia, a gente começa a ter um volume de água muito grande. Essas medidas são importantes para a gente parametrizar esses modelos atuais, para conseguir entender melhor como é que vai ser a dinâmica futura, tanto do carbono como da água. A gente sabe que a floresta aqui ela é um organismo vivo.
Como é que as espécies elas vão responder esse aumento do CO2, esse aumento de temperatura projetado para 2100? A gente não sabe. Quais espécies vão ser beneficiadas e quais não? Quais espécies vão morrer? Mas existem também incertezas nesses modelos. Por exemplo, tem modelos que estimam um aumento até de 6 graus Celsius aqui para a região da Amazônia, por exemplo, da região equatorial. Mas existe uma incerteza muito grande, um erro muito grande. Então essas medidas são importantes para diminuir esses erros, para a gente ter melhores estimativas de como é que vai ser essa dinâmica climática no futuro. Então imagine uma floresta desse tamanho, o impacto que ela tem na regulação da temperatura do clima global.